O mundo delas, aqui com mais um episódio muito inspirador. Vocês hoje vão ter a oportunidade de conhecer uma das mulheres mais lindas que eu Ah, conheço. A alma dela é tão transparente, tão linda, tão cristalina, que isso salta aos olhos. E estar ao lado dessa diva é um privilégio. Então, com muita honra, muito orgulho, muita gratidão, eu apresento para vocês a minha convidada de hoje, no mundo delas, Nádia Bach. Nádia, seja bem-vinda ao nosso mundo. Tenho certeza que todas as pessoas vão se deliciar com o que você vai nos apresentar e, acima de tudo, aprender muito e se inspirar. que bom. Um prazer enorme, uma honra estar aqui com você. Você sim, uma preciosidade no nosso mundo. E que eu tenho, assim, uma alegria sempre muito grande em estar ao seu lado, né? Por isso você é hoje uma das nossas embaixadoras, porque eu queria muito mesmo a sua presença mais próxima da gente, né? Então, para mim, eu espero realmente responder as suas perguntas à altura e que o seu público fique satisfeito com as nossas respostas aqui, com a nossa presença aqui, né? Muito obrigada. A satisfação é garantida, eu posso afirmar para todos vocês, porque é um poço de sabedoria, de Imagina. bondade, de amorosidade, de diversidade, né? A Nádia, além desta mulher linda, maravilhosa, mãe da Karina Bach, que é uma estrela maravilhosa também, que embeleza o nosso mundo, ela tem uma outra filha, que é outra preciosidade. Nádia administra há 33 anos, 4. 34 agora, né, Nádia? Vai indo para 35. Uau, uma ONG, que eu vou pedir para ela primeiramente falar para nós sobre a ONG. Nádia, apresenta esta filha para nós. Sim, então essa filha realmente é assim muito do meu coração, né? Que foi uma inspiração há 34 anos. Agora em junho completa 35. Nós já estamos bem próximos de completar 35 anos. Então ela surgiu lá no interior, onde a Karina nasceu, e meu sonho era sempre vir para São Paulo. E a gente acabou chegando em São Paulo. Teve um momento, né, que eu acho que para Deus nada é impossível. Naquela época, a gente, quando iniciou o trabalho lá, era para dar uma atividade para os jovens, porque São Manuel é uma cidade muito pequena, consta de 37 mil habitantes. Você imagina, 37 mil habitantes. Paraisópolis tem praticamente 120 mil habitantes. Quantas cidadezinhas dessa cabe dentro da comunidade de Paraisópolis, né? Mas era uma cidade onde eu tive assim a minha adolescência e a minha juventude lá. Então eu fiz o meu ginásio na época, o meu curso normal, me formei professora primária ali e depois fui fazer faculdade em Botucatu, que é uma cidade próxima, né? Me casei e voltei a morar em São Manuel. Quando voltei, a cidade já não oferecia quase nada. E a juventude estava assim um pouco perdida, sem ter o que fazer. E eu comecei a me preocupar, porque aí eu já tinha meus filhos. Eu pensei, a cidade tinha 2 cinemas, já não tinha mais nenhum. Tinha teatro, já também não tinha mais. Tinha várias coisas que tornava a cidade assim um pouco mais atrativa, mas quando eu voltei já não tinha mais. Então, o que aconteceu? Eu convidei umas amigas mais próximas e contei do meu desejo de, na época não existia ONGs, né? Era uma instituição, uma associação que a gente tinha que montar e para começar a desenvolver algum trabalho para a comunidade, quer dizer, mais voltado para os jovens, para que os jovens tivessem uma atividade diferenciada a não ser a droga, Uma que era oportunidade de oportunidade, crescimento. sim, porque ali o que crescia e cresce até hoje
eram as drogas, Droga. né? Então, aí foi que a gente iniciou o trabalho lá. Graças a Deus foi sucesso. A gente se dedicou muito. A cidade passou a ter uma vida nova, né? A cidadezinha. E fizemos muitas ações ali e levando sempre os benefícios para o lar dos idosos e para o lar das meninas, que era o lar Anália Franco de Meninas Desamparadas. Começamos lá com esse intuito, mas meu sonho era chegar em São Paulo. Então, eu amo São Paulo até hoje, que às vezes, ontem mesmo, uma pessoa se surpreendeu, porque ela estava falando, não, porque São Paulo, nossa, é muito isso, é poluição, é barulho, é muito, hoje em dia, né, tantos perigos que a gente enfrenta. Eu falo, ó, com tudo isso, eu ainda continuo amando São Paulo. E naquela época, a interiorana aqui queria muito vir para cá. E cheguei, né? Chegou o momento de vir para cá, porque de São Manuel ainda a gente foi para Ribeirão Preto. Moramos 2 anos em Ribeirão Preto. Eu também lá não sosseguei. Eu fui trabalhar o nosso projeto para a igreja, porque a igreja precisava de um salão paroquial para dar aula para as crianças de catequismo. E aí não tinha esse salão. Eu fui à igreja, o padre falou isso. Falei, poxa, é o momento, eu vou oferecer para o padre para a gente desenvolver esse trabalho aqui. E foi assim que eu também desenvolvi um pouquinho da nossa ONG lá em Ribeirão Preto. Né? E fizemos gincana, levantamos verba para o padre construir o que ele precisava. E depois de 2 anos, eu cheguei onde eu queria. Eu cheguei em São Paulo, né? Meus filhos já estavam aqui, Alexandre e Karina, já moravam aqui e já estavam desenvolvendo um trabalho, estudando aqui. E nós viemos para cá e fomos morar no Morumbi, né? E muito próximo da comunidade de Paraisópolis. Mas eu cheguei com aquele sonho de fazer o Natal das crianças da Praça da Sé. Eu queria muito oferecer esse Só Natal. isso. As Era o meu crianças da sonho. Praça da Sé. Era o meu sonho. Recém-chegada em Assim, São Paulo, vinda do interior. O sem sonho conhecer era só fazer o Natal das as crianças crianças. na Praça da Era, Sé. era Bem esse. pequeno esse sonho, né, Então, gente? imagina para uma interiorana que não conhecia direito São Paulo, muito pouco, não sabia, porque no interior todo mundo conhecia a Nádia. Nádia conhecia todo mundo. Cheguei em São Paulo. E eu achei também que tinha uma prefeitura, um prefeito, igual tem subprefeitura para tudo que é lado, Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul. Isso para mim era a maior novidade do mundo, porque não existia no interior, né? E outra coisa que no interior não existia, eram crianças carentes, crianças de rua, que o que a gente via aqui na época na Praça da Sé, né? E nós não tínhamos. Hoje tem criança de rua em tudo que é cidade, em Eu todos os também sou do lugares. interior, né, Nádia, do É, sul de Minas, e eu posso reforçar isso que você está sim, dizendo. não Quando eu existia. vim para São Paulo há 30 anos atrás, para mim foi um choque entrar em contato com esta realidade Sim, da vulnerabilidade das pessoas daqui. Porque uma pessoa carente no interior, ela tem uma casa assim, simplesinha, ela tem o seu franguinho, ela a planta, horta, colhe uma mandioca, ou a vizinha colhe, e é uma carência bem distante sim, da vulnerabilidade que nós temos aqui em São Paulo. Então, eu entrei em choque também quando eu vim para São Paulo, quando é, eu vi a intensidade dessa vulnerabilidade. Eu fiquei atônita e eu não sabia como lidar com isso. sim. Então, e eu vim com esse sonho, um sonho de interiorana. Eu queria me colocar no meio deles, eu queria conhecer aquilo, né? E na época a gente tinha showroom e pronta entrega aqui no Itaim, porque eu sempre gostei de moda. Fiz biologia, mas o meu rumo foi outro. Eu fiquei na biologia 12 anos, mas o meu caminho depois foi para a moda. Eu comecei a criar e sem saber que eu tinha esse dom. E aí foi desenvolvendo e a gente teve bastante sucesso até o momento que também a gente teve que parar. E foi nesse meio tempo que a Florescer apareceu na minha vida, né? E aí, chegando aqui em São Paulo,
nós tínhamos esse showroom e pronta entrega ali no Itaim, e tínhamos uma loja nos Jardins, que era do meu filho, que vendia os nossos produtos. E lá nessa loja, eu tive contato com o diretor de eventos da FEBEM e contei do meu sonho, né? Aí ele disse, não, vamos te ajudar. Eu falei, mas como que eu vou aparecer na Praça da Sé? Né, assim de... Aí ele falou, não, vou apresentar você para uma das assistentes sociais de lá e ela vai saber como te conduzir lá com as crianças. E assim foi que eu criei coragem e fui. E daí eu tinha que realizar meu sonho, que era 250 crianças, 250 cestas de Natal que eu queria dar. Eu queria fazer a festa, tinha que ter show, tinha que ter Papai Noel, tinha que ter Noeletes. E aí, como tudo isso aconteceu? Eu queria que o Papai Noel chegasse, esse diretor de eventos me ajudou tipo assim, a gente monta palco, faz toda essa parte de estrutura lá, eu arrumo um caminhão-baú para a senhora transportar as coisas da minha casa para lá, as cestas. E aí agora o carro do bombeiro, porque o Papai Pro Noel Papai Noel. chegar no carro do bombeiro era a maior dificuldade. Aí eu fui no posto de bombeiro próximo lá do Morumbi, onde eu morava. Mas tem um próximo da Praça da Sé. Aí, conversando com o sargento lá, ele falou, mas, minha senhora, e se acontece um incidente nessa hora? Vamos dizer que não tem carro de bombeiro que está com o Papai Noel. Eu falei, não, mas não vai acontecer, vai dar tudo certo, não vai acontecer nessa hora, né? Eu sei que eu acabei convencendo, ele concedeu e nós conseguimos Papai Noel. O Papai Noel chegou com as noeletes todas, que tinha várias menininhas, que a gente vestiu todas elas, e foi aquela festa super linda. E entregamos as cestas, mas tinha um detalhe muito importante, porque eu não queria só entregar tipo o que tinha ali para eles, que era roupa, tinha boné, tinha tênis, muita coisa que nós conseguimos. Eu queria que a ceia deles tivesse um frango, porque não tem a tradição do peru na nossa ceia de Natal. Fala, um peru já era um pouquinho demais para minha cabeça conseguir 250 perus, né? Mas um frango pelo menos, né? Aí uma das minhas amigas, uma das amigas armênias, porque eu tenho várias amigas armênias aqui do tempo da minha confecção no interior. Aí ela conseguiu, o pai dela conseguiu 250 frangos para a gente. Mas não podíamos dar o frango cru. Como é que você vai dar um frango cru para eles? Eles iam assar, iam fazer o frango como? Teria que assar esse frango. Aí a luta de conseguir uma padaria para assar todos os frangos para nós. Conseguimos. Então tinha tudo, estava completo. E chegou o grande dia, né, que era o dia da entrega. Na tarde, começou a chuviscar. Eu comecei a ficar muito preocupada, muito triste, porque eu falei, não é possível, tudo a gente conseguiu, agora o tempo tem que nos ajudar. Meu Deus, me ajoelhei no meu quarto, falei, meu Deus, tudo que foi possível fazer, tudo que dependeu de mim e das pessoas que eu envolvi, nós fizemos. Agora depende só do Senhor, de aceitar esse tempo para nós, para que a festa realmente seja linda, né? E foi. Eu acho que Deus nos ouviu, Deus sempre esteve conosco. Eu acho que essa fé que me acompanha, acho que desde muito, muito tempo, né? E hoje a gente só reforça a nossa fé, mas ela já existia há muito tempo e eu acreditava muito. Eu sei que ficou tudo bonito. Nós fomos para lá, foi até à noite aquilo. Sabe, uma festa grande, bonita. Os nossos maridos acompanharam, porque ficaram preocupados conosco de enfrentar a Praça da Sé na época, imagine hoje, né? Agora melhorou, né? Mas há 1 ano, 2 anos atrás, era o maior perigo do mundo. Então foi lindo e depois foi que a gente sentou e ainda existiu um período aí que, se eu for contar tudo, nós ficamos aqui Então, assim. esse foi o pontapé inicial, quando você Sim, chegou em São Paulo com esse sonho, trabalhou toda essa sim, vontade, né? Mobilizou todas as pessoas e conquistou a realização desse desejo do Natal na Praça da Sé. sim.
E aí, depois que veio a criação da ONG. A ONG, praticamente, ela existia. Ela não tinha uma sede física. Existia lá em São Manuel, depois que você veio Sim, para cá. aí fui para Ribeirão, de Ribeirão para cá, né? Aí foi que ela precisava ter uma direção, na verdade. E que direção nós íamos dar? Íamos continuar na Praça da Sé? Íamos nos fixar onde? Fazer o quê? Nós vimos uma realidade muito dura, muito complicada na Praça da Sé, já naquela época. Então, eu reuni as pessoas na minha casa e nós chegamos à conclusão de que era muito difícil a gente fazer um trabalho na Praça da Sé para melhorar tudo aquilo. Que aquilo nós teríamos que ter uma ajuda muito grande do governo, um apoio muito grande da sociedade para fazer alguma coisa que realmente fosse positivo ali. Então, o que a gente pensou? Vamos trabalhar na comunidade, no lado preventivo, para não deixar que as crianças cheguem até lá. Porque quando elas passam a ser crianças de rua, quando elas passam a ir para a Praça da Sé, aí já é muito mais difícil. Então, o lado preventivo, a gente viu condições de realizar, né? Eu falo sempre, tudo é difícil, mas no início eu acho tudo fácil. Depois eu começo a enfrentar os problemas todos, as dificuldades todas que aparecem, mas aí eu já estou fazendo. Então eu tenho que dar jeito da coisa acontecer, né? Porque no início eu falo, é fácil, nós vamos conseguir, vai ver, não vamos começar. E depois que deu o primeiro passo, segundo passo, aí não retrocede mais. Isso é muito importante, né, Nádia? Porque muitas vezes nós ficamos esperando ter todas as condições, não vai ter tudo enumerado, item 1, 2, 3, 4, 5, para dar início. Sim. E não acontece, não é? E daí porque não nós acontece ficamos nunca. buscando a perfeição. Sim. Então, é aquele ditado, né? O feito é melhor do que o perfeito, Sim. né? Oh, maravilha. E o que você feito disse é melhor que o perfeito. Exatamente. O que você disse é muito importante para todas vocês. Não fiquem esperando ter tudo para depois dar início à realização de um sonho. Porque a vida é dinâmica, né, Nádia? Sim, muito. Tudo muda. Eu falo, o maior professor que nós temos é a natureza. Então, a natureza prova para nós que existem ciclos, que existe o nascimento, o crescimento, a morte, a renovação. Então, não dá para a gente esperar tudo ficar pronto para dar início. Nós temos que começar, dar o pontapé inicial, acreditar, muito, concretizar e saber reconhecer naquele momento qual é a direção, né? E ser persistente no propósito da gente. Se o propósito é esse, eu tenho que persistir. Porque se eu desisto no primeiro empecilho, eu não vou caminhar nunca, não chego em lugar nenhum. Né? A gente vê que não chega. Isso que você falou é perfeito. Às vezes gera dúvidas também, né, Nádia? Você que já enfrentou, que você ainda vai contar para nós aqui a sua trajetória com a ONG, mas só para contextualizar, muitas vezes vem o obstáculo, o desafio. Muitos. E nós precisamos ter muita fé, muita determinação para entender até que ponto nós devemos persistir e insistir naquele objetivo ou quando a vida está apresentando uma nova oportunidade e eu preciso mudar um pouco, atravessar aquilo, de repente dar um salto e olhar do outro lado para modificar aquela ação, né? Sim. Porque pode ser que às vezes a própria circunstância mudou e a melhor solução seja outra. Com certeza. Então, além de ter fé, ter determinação, ter foco, nós temos que ter inspiração. E eu acho que para a decisão mais correta é o que você disse. Mãos para o alto, coração ligado no Criador, joelhos no chão, a oração, né? Você ter firmeza de propósito, você saber que você vai fazer aquilo para um objetivo comum, né? Não é para a sua realização só. Claro, todo mundo se realiza, mas a gente se realiza vendo a nossa história,
realizando a outra pessoa, né? Sim, porque aquilo, o meu sonho é como também ontem eu conversando com uma pessoa, eu disse, às vezes as pessoas entram na comunidade e ela tem um sonho, tipo como eu tive, como muitas outras pessoas têm. Então ela chega e fala, eu quero fazer tal coisa aqui. E às vezes quebra a cara. E nós tivemos esse cuidado inicialmente, há 30 e poucos anos atrás. Primeiro a gente reuniu, fez uma festinha reunindo pais, crianças, e tínhamos uma folhinha de perguntas e respostas ali, querendo saber deles quantos filhos tinham e o que é que faltava para o filho, o que eles achavam que precisava ter na comunidade. Que a comunidade já oferecia algumas coisas, mas o que faltava? Então, hoje, o que nós temos lá, alguns cursos, vieram dessa pesquisa que nós fizemos inicialmente. Nós vamos oferecer aquilo que eles precisam, que eles estão necessitando no momento, né? Então, aí a coisa flui, aí a coisa vai. Aí você falou, não espero ter tudo. Enquanto você falava, eu pensando que eu sou casada há 55 anos. Aí vou para o lado, há 55 anos com o mesmo marido. E temos mais 2 anos de namoro ainda, 57 anos. Eu, 77 anos, meu marido, 75, ele é 2 anos mais novo. Mas a gente não esperou ter tudo para casar. Porque hoje os jovens, eles querem ter tudo, eles querem ter o apartamento, quer mobiliar o apartamento, quer ter o carro, quer ter isso, quer ter aquilo, quer ter tudo, e de repente, nas vésperas do casamento, não quer mais casar. E filho? E o filho? Não é? Espera ter tudo isso, viajar muito, Sim. aproveitar a vida, crescer na empresa, Ah. chegar no cargo na empresa. Aí, com 37 anos, as meninas querem ter filhos. E o que nós estamos vendo hoje, gente? Pois é. A fertilidade caindo assustadoramente. Olha só. Então, está muito difícil hoje, Nádia, as meninas engravidarem. Eu também sou obstetra, né? Então, nós precisamos rever isso. Então, mas aí abreviar esse tempo aí e concretizar a realização do que é mais importante, Sim. não é? Sim. Quer formar uma família, não é? Mas também tem o seguinte, você disse que está difícil. Aí, em que meio social está difícil? Porque o que a gente vive dentro da comunidade, você encontra mães com 12, 13 anos. É outra realidade. Outra né? realidade. E o que é muito ruim, não é? Sim. Ô, Nádia, vamos falar exatamente sobre a ONG Florescer, que é essa filha linda que você tem. Sim. Então, você depois trouxe a ONG para dentro da comunidade de Sim. Paraisópolis, né? E começou a desenvolver esse trabalho maravilhoso lá. Então, eu queria saber de você o que fez com que você tivesse esse propósito, né? Você estava morando no Morumbi, então eu já entendi que você não foi para a Praça da Sé, porque seria muito difícil, e que quis fazer esse trabalho preventivo de educação na comunidade. Sim. E é claro, né? Você com esse sonho vindo lá do interior, mas você teve a ajuda de pessoas. Mas você é o carro-chefe. É você que é a CEO da empresa. Você é quem trouxe as pessoas para junto de você. Então, que qualidade maravilhosa que você tem de unir as pessoas, né? Como é que você faz para lidar com tanta diversidade que existe entre as pessoas e conseguir reuni-las em prol de um objetivo comum? Então, eu sou a Nádia em qualquer lugar. Sabe? Eu não sou tipo assim, essa Nádia aqui agora, e lá na minha casa sou diferente, e lá no Palácio do Governo diferente, e na comunidade sou diferente. Não, eu sou a mesma. Então, eu trato as pessoas assim, e eu acho que esse jeitinho interiorano nosso é o que acaba conquistando, sabe? A amizade, a confiança, porque hoje a ONG, com todos esses anos, e sem ter uma ajuda do governo, de ser luta no dia a dia,
sabe? Contando com a bondade das pessoas, contando com a família que sempre me apoiou e me ajudou, e com alguns parceiros que, graças a Deus, nós temos. E hoje, contando também com o grupo de embaixadores que nós temos, né? Tudo isso, a gente foi com o tempo, a necessidade fez com que a gente fosse criando possibilidades, né? Para não deixar aquilo morrer. Porque se eu disser para você, sempre foi dessa forma, não foi. Os primeiros 10 anos foi assim, naquela euforia, sabe? Poxa, estou fazendo um negócio que eu gosto, eu vi a minha avó fazer algo semelhante, eu vi minhas professoras fazerem algo semelhante na época, e eu queria fazer, e eu estou conseguindo fazer. Mas que legal que é fazer isso, que é ajudar as pessoas, que é ter as crianças à nossa volta, poder oferecer isso para as crianças. Foi assim, naquela euforia, naquela alegria do meu coração, da minha alma, que vinha. Já dos 10 aos 20, as coisas mudaram, né? Eu vi que a coisa não era euforia, não. Era muito sério o que eu estava fazendo e senti muitas dificuldades. Passamos por muitos desafios. E aí, o que fazer? Sabe, teve uma época que nós estávamos com muitas dívidas na ONG. Aí chegamos a pensar até em vender esta propriedade que nós temos, porque esse é um caso à parte. Nós iniciamos num predinho dentro da comunidade que era uma lanchonete. Eu passava por esse espaço onde nós estamos hoje e falava: a ONG vai ser aqui. E chegou o dia de irmos para lá, né? Mas era um sonho maravilhoso, que eu pensava, poxa, agora isso aqui para mim vai ser fácil, porque eu vou pegar cada cômodo e fazer como hospital. Pôr uma plaquinha, aqui é da punha de uma empresa, ali de outra empresa. Eu acho, como eu falo, eu acho tudo fácil. Depois eu começo a sentir as A realidade. pressões, a realidade e ver como não é fácil, né? Aí fui atrás, não conseguimos. Mas a gente também não podia, tinha que continuar o trabalho e tinha que achar formas de continuar. E foi aí que acabou acontecendo um novo trabalho para a ONG Florescer, né? Além de oferecer, porque o primeiro foi para as crianças, que esse era o nosso foco inicial, né? Eles têm aulas de informática, têm reforço escolar, eles têm artes, têm inglês, têm balé, tem música, e sempre no contraturno. Mas e para manter isso tudo? Nós não temos só voluntários, nós temos 1 ou 2 voluntários. O restante depende de verbas, depende de uma ajuda de custo para chegar até lá. Então, e manter aquilo tudo, né? Não é pequeno, o nosso espaço tem 1.000 metros. Então, foi aí que surgiu a ideia de fazer o trabalho de moda dentro do nosso espaço. Então, onde nós tínhamos uma piscina, aquela piscina foi aterrada, construímos a oficina, também com muita ajuda de particulares, e tivemos a graça, né, a bênção de iniciar esse trabalho, porque eu acho que é um trabalho abençoado. Então, dos 10 aos 20 anos, a minha cabeça era assim um turbilhão, porque eu tinha que vencer tudo aquilo, eu tinha que fazer acontecer, eu tinha que criar situações para não fechar a ONG, né? Porque a vontade era chegar lá e falar, gente, não dá Não mais, vai dar. vamos vender isso aqui. A ideia era vender, ir para um espaço menor E e fazer o trabalho social. continuava o trabalho, não ia parar, mas ia para um espaço menor e que eu não dependesse de tanta verba, né? Para vocês verem, depois todo mundo entra no site da ONG, né? Florescer Recicla Jeans. E vocês vão ver que é uma casa linda e que acolhe as crianças da comunidade de Paraisópolis, né, Nádia? Sim, No contraturno da escola. Então, as crianças têm atividades de aprendizado, reforço escolar, aula de computação, aula de balé e além de ter um local para se divertir, para ter atividades sim, lúdicas enquanto as mamães, os papais estão trabalhando.
E então aqui está aparecendo para vocês verem as Algumas atividades atividades. da ONG. E uma coisa que eu já vou falar para vocês, quem puder, quem sentir no coração, pode entrar em contato com a ONG para se disponibilizar, para fazer a sua doação. Nós precisamos de doações mensais. Quem puder contribuir, qualquer quantia vai ajudar essas crianças a saírem dessa situação de vulnerabilidade. Então, a ONG precisa de ajuda. Vocês estão vendo aqui essa mulher linda, maravilhosa, que tem história. Ela não começou de brincadeira. Ela já fez isso, fazia no interior e faz aqui em São Paulo há muitos anos. E é uma ONG que precisa de ajuda porque ela não tem ajuda do governo. Então, quem mantém a ONG é a sociedade civil. Nós somos embaixadores da ONG. Também tem empresas que contribuem por Sim. conta das embaixadoras, né, Nádia? Sim, E uma coisa muito bonita que a Nádia faz é oferecer as festas. Vocês viram que ela quis fazer uma big festa na Praça da Sé no Natal? Então, ela não faz tudo eu simples, sou uma gente. festeira. Nós tivemos recentemente lá, em outubro, que eu fui participar sobre a campanha do combate ao câncer de mama. Outubro E não Rosa. foi só uma palestra do Outubro Rosa, foi uma festança. Então, aonde a Nádia chega, tem alegria, Chega a tem festa. festa e muito especial, tem beleza, porque ela é a beleza em forma de mulher, porque mulher veio para embelezar o mundo. O Nádia, conta para nós agora, continua, né, o que você começou, Sim. que é essa atividade da confecção lá na ONG, que é maravilhosa. Então, e só complementando, né, aquela minha trajetória, que eu disse que aí dos 10 aos 20, eu comecei a sentir toda essa pressão e eu tinha que fazer acontecer. E já sentindo que era um propósito já de Deus para a minha vida, né? E que eu tinha que. Porque nós tivemos para vender, vários compradores estiveram lá, nada deu certo, nada se concretizou. Então, era um aviso de Deus para mim. Não, isso aqui não foi dado para você para isso. Isso daqui você vai ter que fazer dar certo e não vai vender. E não deu certo. E a gente continuou ali. Depois dos 20 aos 30, eu já passei a sentir mesmo que era uma missão e que era um presente de Deus. E que eu tinha que fazer dar certo e tinha que fazer dar certo não de qualquer jeito, com excelência. E é aquilo que a gente busca, a excelência. Eu quero que essas crianças, tudo que eu faço para o meu neto, eu quero fazer para eles. Tudo que tem na minha casa, eu quero fazer igual para eles, né? Então, por isso Vocês que lembram nós... do franguinho do Natal? Ela queria o peru, mas não tinha. O peru, ela conseguiu o frango e já entregou o frango assado. Sim. Ai, meu Deus. Então, e aí foi que, né, nós estamos lá até hoje. E hoje eu tenho uma alegria muito grande no meu coração. Eu acho que sempre tive, mas hoje eu sinto que tudo foi Deus. Até as dificuldades, hoje, analisando coisa a coisa, eu sei que Deus nunca desamparou. Que quando falava, não, vou parar, vou desanimar, vinha uma luz de algum lado, vinha uma mãozinha de um lado, não era para parar, e não paramos. Eu cheguei a mudar de São Paulo nesse período, logo após, você sabe que eu perdi um filho há 12 anos, e nesse tempo, logo que ele faleceu, meu marido resolveu mudar para o interior. Ficamos 4 anos e meio fora de São Paulo, mas eu vinha 1, 2 vezes por semana para não fechar a ONG. Ele até falava, nossa, mas aqui tem ONG, por que você não faz aqui o trabalho? Porque aqui é sonho de outra pessoa, o meu sonho é aquele que está lá no Paraisópolis, né? E até que chegou o dia que voltamos para cá. E fui morar mais perto da comunidade ainda. É porque tinha que ser lá mesmo. Então, eu falo que hoje eu tenho alegria no meu coração pelo seguinte, que eu acho que o maior patrimônio nosso não é essa casa que nós ganhamos, que hoje ela tem um valor muito grande dentro da comunidade, porque ela tem
Ali, a maioria dos imóveis não tem documentação, a nossa ONG tem, né? Mas quando uma pessoa vai procurar uma ONG, ela chega até nós. Então, o maior patrimônio é a nossa credibilidade, é aquilo que a gente conquistou nesses anos todos. Então, isso para mim não tem dinheiro que pague, sabe? E é isso que aquela pessoa que estiver disposta a ter uma instituição, é levar a sério, porque teve um período que as ONGs estavam desacreditadas, mas a nossa, com a graça de Deus, nunca esteve desacreditada, né? Mesmo durante a pandemia, as pessoas estavam mais sensibilizadas. Nós consegui realizar mais um sonho meu, que era, olha só, eu queria doar cestas básicas para as famílias das crianças que nós atendemos. Não tínhamos conseguido nunca. Durante a pandemia, durante 2 anos, nós conseguimos entregar cestas básicas para todas as famílias das crianças. Então, e lá também, como eu sou muito festeira, eu sou festeira da família e sou festeira dos amigos, então lá também as crianças esperam as festas que são sagradas dentro da ONG, que é o dia da Páscoa, que está chegando aí, que é a festa junina, o Dia das Crianças e o Natal. Essas 4 festas, tendo ou não tendo dinheiro, tendo ou não tendo condições, a gente se mata, mas as festas têm que acontecer, porque elas esperam. E tem que ser dessa forma como você disse. Tem que ser bem bonita, tem que ser de uma forma que fique na cabecinha das crianças uma lembrança bonita de que ela participou de um evento e que ela amou, que ela levou para casa coisas boas para ela, para a família. Quando a gente pode fazer isso, é uma bênção muito grande de Deus na nossa vida. Então, além de acolher essas crianças e poder proporcionar para elas esse mundo que é bem diferente Sim. da casa delas, né, Nádia? Para que elas sejam acolhidas e sejam também inspiradas em promover essa mudança e com esse selo de garantia de fazer o melhor, né, dentro da condição. O seu trabalho de educação com as mães, com as famílias, é muito bonito, além do acolhimento das famílias, e essa profissionalização que você também conquistou através da oficina de costura. Sim. Então, eu quero que vocês observem, eu sou consumidora Florescer, sou fã número 1, e tenho muitas peças da ONG, vou sempre lá para provar, para comprar. E em todos os lugares que eu chego vestida de Florescer, todo mundo pergunta, porque a Nádia cria coisas que ninguém consegue criar. Então, esse modelo, por exemplo, que eu estou vestida, é ONG Florescer. A Nádia está vestida de ONG Florescer. Então, vocês também podem entrar no site para olhar as peças e podem marcar de ir lá conhecer. Sim. Façam reuniões, convide as suas amigas, 2, 3 amigas, combina com a Nádia. Vocês vão lá tomar um café com elas e provar as roupas que tem lá, que são peças únicas, totalmente estilizadas, maravilhosas, né? Me conta como é que você começou, Nádia. Você começou aqui, montou a oficina. Sim, montamos a oficina. E aí foi esse meu lado, por que o jeans? Né? Porque ainda tem isso, gente, que eu não falei. É com jeans e tem uma ação de sustentabilidade. Escutam isso. Sim, porque o jeans, o meu olhar foi para o lado do jeans, porque como eu disse, eu já tinha tido uma confecção minha e trabalhei sempre com coisas, tecidos, com produtos muito finos, com rendas maravilhosas, com tecidos lindos, maravilhosos, mas o jeans não. O jeans era uma coisa que eu não tinha olhar para ele. Né? Eu não tinha naquela época. O jeans era muito pop para você? Era muito pobre. Realmente, achava que era uma coisa assim para usar roceiro, que usava calça jeans. Por isso que ela faz isso aqui por com isso jeans, que a gente. gente... Porque ela acha que o jeans comum é muito
pobre. pouco para ela, Era muito sabe? Olha, pouco. Não, eu tinha que incrementar o jeans, que dá uma toque cara, especial. dá uma cara nova para ele, diferenciada. Deixar o jeans bonito, deixar o jeans feminino, deixar o jeans assim que atraísse, Personalizado, que né? atraísse a vontade das pessoas de usarem. Porque usar calça jeans hoje, todo mundo usa. Então, se você pegar ali 90 pessoas, 100 pessoas, quase 90% usam o jeans, né? Então, por que que eu sempre achei que dentro da comunidade esse trabalho ia dar certo? Então, em 2003, nós fomos pioneiros nesse trabalho, porque hoje todo mundo fala em reaproveitamento, todo mundo fala em conservar a natureza, essa preocupação. Só que a gente teve esse estalo, essa iluminação. É porque o jeans, para confeccionar o jeans, vai muita água, né, Não, Nádia? não só água, e os produtos químicos que são usados nas lavagens. É. Isso polui a natureza, então isso destrói a natureza, né? Só que também grandes empresas hoje já têm um cuidado de reciclar essa água, Sim. de não jogar esses produtos direto na natureza. Mas há tempos atrás, quando chegou aquela euforia Não existia. das lavagens e tudo mais, ninguém nem pensava nisso, né? Então foi aí que a gente teve, porque o jeans é o mais usado no mundo, não é? É o mais usado no mundo. E é o que mais polui a natureza, principalmente pelas lavagens, né? E ele, quando a pessoa não quer mais, ele tem muita vida útil ainda. Então, Muito por que durável. descartar É. o jeans na sua totalidade, né? Então, foi aí, pensando por aí, que eu falei, não, é o jeans que a gente tem que reciclar. É ele que vai oferecer tudo isso para a gente. E comecei desenvolvendo uma peça, outra. Mas a gente não tinha condições, precisava de alguém, né, firme para. E quando eu iniciei já fazendo uma peça, outra de vestuário, mas depois minha cabeça transbordou de ideias. E aí fui ver que não era só aquilo. Você pode fazer um brinde. Até eu aviso aí as empresas. A ONG Florescer, ela não só pede que você doe dinheiro, não só pede que você doe produtos, mas nos dê trabalho também, porque nos dê brindes para fazer. Nós fazemos brindes maravilhosos com jeans reciclados. Eu Então, mesma, quando tenho eventos, eu aí, encomendo presentes dos eventos e é tudo maravilhoso. E é sim. nesse aspecto, perfeito, lindo e único, né? Então, tem sempre um toque diferenciado, né? Um toquezinho especial que a gente procura colocar naquela peça. Ela não vai pura e simplesmente, né? A gente coloca alguma coisa a mais. Então, aí a cabeça floriu de ideias. Ela vai desde um pequeno brinde até vestidos de noivas, peças de decoração, né? Fazemos sofás. Então, tem tapetes, cortinas, puffs, tem tudo. Nós temos moda de adulto, nós temos moda infantil, Criança. né? Então, o jeans, ele oferece muitas possibilidades para a gente. E é um mundo do jeans para nós, ele é maravilhoso, né? E por último, a gente queria muito ter um mascotezinho, né? O recicladinho, que seria um ursinho, alguma coisa que lembrasse, né? Que fosse o nosso mascote. Nós, na época, lá no início, todo mundo queria ser o pai da criança. Então, um vinha com uma ideia, outro com outra ideia, e no fim, nenhuma gerou também, porque aí o que que nós fizemos? Pegávamos os bichos de pelúcia, o urso, e colocávamos nele todo o nosso resíduo do resíduo. A gente pegava os pedacinhos de jeans, fazíamos corações e pegávamos as pedrarias que sobravam, aplicávamos nele. Ele era o nosso recicladinho. Até que apareceu uma pessoa que, sabendo dessa minha vontade, desse meu sonho, eu sou uma abençoada. Hoje o médico
me disse: a senhora é uma abençoada. Eu me considero, doutor, uma abençoada, me considero, porque os meus sonhos estão sendo realizados. Então, chegou essa pessoa, sabendo desse meu sonho, ela desenvolveu toda a bicharada. Então, nós temos hoje os nossos mascotinhos. A gente tem girafa, a gente tem urso, tem macaco, é a fauna completa. Então, a gente, olha, é maravilhoso, porque nos eventos que nós participamos, que levamos algumas peças, às vezes a pessoa não quer comprar uma peça que talvez ache caro, sei lá, mas quer nos ajudar Mascote. e quer levar alguma coisa, acaba comprando um recicladinho, né? Então, os recicladinhos são muito bem aceitos, muito bem vendidos, mas assim, se a sua empresa quiser um brinde e que ainda a gente não desenvolveu, apresenta para a gente, que a gente desenvolve um piloto e, sendo aprovado, a gente faz tudo que vocês quiserem, certo? Tem agora o mês das mulheres, né? Sim, Depois tem no das fim do ano o Dia mães, das Crianças, Dia das Mães. Então as empresas podem fazer sim, as suas encomendas com para a certeza. Nádia, que vocês vão gostar bastante dos produtos, né? Vamos fazer, vai ter, e tem qualidade, porque é aquilo que a gente preza também, que ele não seja só bonito, mesmo as peças que nós vestimos. Às vezes faz uma peça bonita, mas ela tem que vestir bem, né? Então, nós participamos há pouco tempo da Febra Têxtil, que foi um sucesso. E agora fomos convidados para participar da mesma feira em Blumenau, em agosto. Mas já temos um evento agora que vai levar muito essa questão da reciclagem, né? E principalmente do plástico. Eles estiveram conosco, vão nos levar também para esse evento e vão confeccionar, produzir os brindes todos na nossa oficina. Então, é uma bênção, porque ali, o que é produzido ali, vocês estarão ajudando a nossa ONG a desenvolver um trabalho, porque para ajudar a manter a ONG, e fora isso, nós estamos dando trabalho para aquelas mães, para aquelas mulheres e que estão aprendendo e aquelas que já estão confeccionando coisas muito boas, muito bonitas e que elas também fazem aquilo com amor. Elas também pegaram muito amor àquilo, né, tudo que fazem, e porque elas fazem um trabalho diferenciado e veem que as pessoas valorizam. Então, cada dia mais, elas querem também fazer melhor Tem orgulho, e né? apresentar um trabalho mais bem feito. E começam também a desenvolver algumas peças diferentes. Aí chego para mim, dona Nádia, e essa? A senhora acha legal assim? E assim, acho que ficou bonito? Então, isso é uma satisfação muito grande, porque elas estão aprendendo um ofício ali dentro, estão ganhando um dinheirinho, né? Porque ajuda na manutenção na casa delas também, e também a nossa ONG. As Só mães, para vocês entenderem, a Nádia traz as mulheres da comunidade, as mães das crianças, as mães das crianças, elas se profissionalizam na oficina de costura da ONG Florescer Reciclando Jeans. Então, tem essa questão da profissionalização, sim, tem a questão da melhor rentabilidade, porque elas recebem por esse trabalho e contribuem na casa com o dinheiro. E isso mobiliza esse ser humano para o melhor, para o mais. para Então, mais. olha que trabalho incrível. Acolhe a criança para fazer o que a Nádia falou, o trabalho preventivo, trabalho de educação, profissionalização, oferece atividades que as escolas da comunidade não oferecem. E nem sempre a criança tem oportunidade de ir para a escola, porque às vezes tem superlotação, Sim, tem dificuldade de acesso, né, Nádia? E além disso, tem as refeições, porque as crianças fazem as refeições lá na ONG, são muito bem alimentadas lá. Tem a questão de educação, que vão ser educadas não só do ponto de vista
pedagógico, mas em hábitos de vida, na parte da espiritualidade, de relacionamentos. Então, isso com as crianças. E com as mães, ela acolhe essas mães e ajuda na profissionalização. Então, um trabalho maravilhoso, muito, muito bem feito, de forma carinhosa, de forma perfeita, e que está disponível para vocês conhecerem e Sim, contribuírem com o que vocês puderem, né? Não só fazendo uma visita, levando uma amiga, indo lá para comprar uma peça feita por essas mulheres, podem contribuir mensalmente com uma quantia que for adequado para cada um, né, Nádia? nós temos também os bazares, que fazemos de 15 em 15 dias. Os bazares. Recebemos tudo, tudo é Isso, você muito pode fazer bem-vindo. doações, né? Você pode convidar a Nádia num evento que você tenha, porque ela pode estar levando as peças, organizar um desfile com as peças, fica lindíssimo. Eu mesma já desfilei as peças da Nádia. Sim, E então, um mundo de possibilidades para vocês contribuírem para uma ONG que tem propósito e que está de pé e muito firme há 34 anos, né? sim. Então, eu convido todos vocês, nós estamos caminhando para o final da nossa conversa, infelizmente, porque passa tudo muito rápido, né, Sim. Nádia? Pois é, achei que não ia, que, Não, que nós não íamos conseguir nesse tempo falar o que a gente precisava falar, né? nem deu tempo. Eu queria aproveitar os últimos minutos, queria que você buscasse aí na sua biblioteca de informações e contar para nós qual foi a história mais bonita, mais inspiradora de um morador ali da comunidade, aonde você pôde perceber que o seu trabalho, as ações da ONG contribuíram positivamente para aquela pessoa, para aquela família. Que exemplo assim que você tem mais lindo para nos falar? Escolhe um dos, né? Porque são É, vários. são vários, isso que eu ia dizer. Porque ali as mães, com tudo que nós fazemos, elas são muito gratas. E isso é muito bom para a gente, você sentir Quem que que você. você viu que, através da É, ONG, saiu dali e teve um futuro diferente, porque a sementinha foi a florescer? sim, você sabe que nós tínhamos lá, não temos hoje, infelizmente. Mas esse é um bom exemplo, porque nós tivemos 350 meninos com futebol. Você sabe que a ONG não tem um Campo não campo, tem. não tem espaço, mas a comunidade tem. Então, na época, a gente conseguiu, aí era uma parceria com a Secretaria de Esportes do município, mas não tinha nada a ver com política. Entrava político, saía político, aquela parceria existia, graças a Deus. E houve existia campeonatos interfavelas das crianças. Tem um troféu enorme na nossa ONG, acho que você já Já lembra. vi. Eles ganharam do campeonato Interfavelas. E um dos meninos, que foi o melhor dos melhores, ele foi convidado para jogar numa preliminar no Japão. Você imagina. Acho que era do Palmeiras para jogar lá. Olha que maravilha para uma criança de dentro da comunidade. Maravilhoso. Aí pedimos para os pais, deram autorização. O menino foi. O menino foi já chegando na adolescência, né? Aí voltou, feliz da vida, continuaram aquelas aulas. Esse menino cresceu, se tornou um professor. Se tornou um professor. Hoje, ele leva os filhos para estudarem com a gente. Mas ele chegou a dar aula para os nossos meninos de futebol, né? Então, isso é o que vira, é o que gira, é o que faz a gente ficar cada vez mais animada com aquilo que nós realizamos e o que nós gostaríamos que isso crescesse e que não fique só dentro da comunidade Paraisópolis. Então, esse trabalho de jeans, você me dá licença de falar só uma coisinha, porque eu sei que você também é apaixonada por trabalho de jeans. Eu tenho um sonho maior ainda para esse trabalho de jeans. Até já temos um caminhozinho já andado, mas precisamos de mais força, de fôlego.
Eu sei que ele é bastante importante para o lugar onde ele está. Eu sei que ele gera rendas. Eu sei que esse trabalho pode ser replicado em vários lugares. Então, nós temos o projeto de franquias sociais para o Recicla Jeans. Olha que maravilha. Então, franquia social, eu sei que uma franquia, como eu disse, a gente já tem um caminho andado, então nós precisamos ter o pé mais fincado no chão para levar esse trabalho para outros lugares e levar com segurança. Replicar esse Replicar. trabalho, porque realmente é um trabalho Sim, muito porque inovador que merece ser em replicado. várias comunidades, em outros estados, a gente já esteve até em Turitama, que é a capital do jeans, e que fomos chamados porque uma cidade próxima, que é Belo Jardim, a esposa do prefeito estava encantadíssima com o trabalho e queria montar lá uma franquia. E ia utilizar os jeans de Turitama, né? Mas aí logo o prefeito saiu, porque ele já estava no segundo mandato, não concluímos o nosso sonho lá. Mas o sonho existe, A semente está está lançada, né? lançada, e eu sei que uma hora vai se expandir. Porque se você pega o sul, no sul, você trabalha mais o inverno, né? Tem mais couro, mais pele. Eu tenho umas ideias lindas para trabalhar lá no sul em relação a isso. Se você pega o norte e nordeste, são as rendas, que eu amo renda, que já deu. Então, também a gente pode fazer coisas maravilhosas. Então, a gente tem ainda muito que, se Deus me der vida e saúde, a gente ainda chega lá. A gente vem contar ainda aqui. Falar, lembra aquele sonho que era pendente? Aí está acontecendo. Com certeza, né? Então, assim, já vamos combinar de nos encontrarmos daqui a alguns meses para saber as atualizações e as realizações novas dessa mulher incrível que é a Nádia Vamos em Bach. frente. Nádia, eu quero muito mesmo agradecer a você por ter escolhido ser esta pessoa linda que existe desta forma doce, alegre, positiva, otimista Muito. e criativa. Sim. Porque esta é a verdadeira força do feminino. É o que vem de dentro da alma da mulher feminina que é capaz de gerar vida onde a situação caminha para o fim. Então, você está numa comunidade que existe muita carência, muita labilidade, muita instabilidade, muita droga, muita morte, muita gravidez não planejada. E você tem ali, nesse lugar lindo, que a sua casa é uma casa já mais no alto, assim, então de muita visibilidade, né? E que traz esse trabalho que gera vida para várias famílias e propaga isso para as pessoas, né? Então, Sim. quero te agradecer imensamente, dizer que você é bem-vinda sempre aqui e pedir mais uma vez para todo mundo que está nos assistindo entrar no site da ONG Florescer e fazer a sua contribuição. Um pouco que você doe vai fazer muito por essas crianças. E se você não puder doar mensalmente, você doa esporadicamente. Sempre é bem-vinda a sua doação, seja na forma de contribuição financeira mesmo. Você pode doar uma cesta básica, você pode doar as peças que você não usa Você mais, descarta. porque existe Tudo o é muito bazar na bem-vindo. ONG. E você pode doar também Seu um trabalho. pouco de você. Sim. Você pode se inscrever, ir lá falar com a Nádia. A ONG precisa de professores, precisa de colaboradores. Então, sempre há um espaço para você, do lado de pessoas incríveis, aprender e compartilhar um pouco de você. Então, eu quero agradecer a essa doutora maravilhosa, que também uma bênção na nossa vida, né? Que nos aproximou. E agradecer a oportunidade, agradecer muito a Deus, sempre, porque eu acho que as oportunidades Deus nos gera e a gente tem que saber aproveitá-las, né? Porque é Ele que está gerando essas oportunidades
para nós. Na verdade, a dificuldade é uma oportunidade, né, Sim. Nádia? Nós é que não percebemos Pois às é. vezes, né? Então, fica aí uma inspiração, que vocês, na dificuldade, percebam as oportunidades de Oportunidades. gerar beleza, de gerar vida e de criar, né? Porque o que a Nádia faz é criar algo que ninguém nunca pensou. Sim. Uma vez me disseram que era igual criança, que não sabia que não podia fazer, foi e fez. E acha tudo fácil. E Vocês acha viram, tudo né? A fácil. criatividade dela e a criancice. Ela faz. Acha E tudo achei fácil. lindo isso, porque se a gente for pensar muito, a gente desiste, né? Fica com medo. Ela não. Ela é criança. Ela faz. E depois, conforme as coisas vão acontecendo, ela conserta. Vai consertar. Então, aí tudo para a gente lá é muito bem-vindo. Se você não puder ser um voluntário em loco, você pode ser um voluntário até à distância, né? Recolhendo produtos para a gente, fazendo campanhas entre amigos. Então, tudo para nós, tudo que chega é muito bem-vindo, é muito bem aproveitado. De alguma forma, ele será aproveitado na nossa ONG. Então, eu só tenho a agradecer e convido, né, todos vocês a irem nos visitar, a tomar esse cafezinho que a doutora Marlene falou. Então, o cafezinho a gente sempre tem. E agora a gente tem uma cozinha nova. Olha, Olha eu só. quero conhecer. Isso. Vamos fazer um evento de gastronomia lá. Sim. Na Cozinha Nova. Ó, já estou fazendo um spoiler aqui para vocês. Eu já estou me convidando para fazer um Um evento. evento de gastronomia na Cozinha da Nádia. Festa é com a gente mesmo, né? Gente, então, mais uma vez, convido todos vocês. Eu me comprometo a divulgar aqui no Mundo Delas os eventos da ONG. E sempre eu vou estar lembrando a vocês desta pessoa maravilhosa e desta ONG maravilhosa que tem essas coisas belíssimas. Então, eu convido vocês a irem lá para também se vestir de Recicla Jeans. Isso aí.